fica simples quando alguém sabe te explicar. Aprendizado inteligente, do básico até te destravar. Cada aula um passo firme, cada dúvida a gente resolve. Aqui o medo se dissolve e a confiança se envolve. Estratégia que transforma, cronograma que te guia, metodologia afiada, tipo ninja em harmonia. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai a condição. Ninjas, força na missão, no estudo a gente entra em concentração. O impossível deixa de existir, porque a gente treinou pra subir. Se cansar, respire e volta. É normal querer parar, mas ninja não desiste. Ele aprende a levantar. Cada erro vira mapa, cada acerto celebração. Juntos somos mais fortes, juntos rumo à aprovação. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Ninjas, força na missão, no estudo a gente entra em concentração. O impossível deixa de existir, porque a gente nasceu pra subir. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos à nossa aula do mini simulado só com questões de DVA cotadas para poder cair na próxima prova do Exame de Suficiência. Então hoje é dia de afiar o machado, testar o teu conhecimento e aprender na prática como é que essas questões podem ser cobradas pelo examinador lá na hora da nossa prova, beleza? Legal, legal, legal. Então vamos lá tocar o barco para a nossa aula de hoje. Se você está chegando por aqui, já deixa logo o seu like, se inscreve no canal, compartilha o link dessa aula com os amigos de vocês que também vão fazer a prova. Assim eu te ajudo e você me ajuda aí para que eu possa ajudar ainda mais pessoas, beleza? Maravilha. Gente, para poder começar aqui a nossa aula de hoje, dá aquele feedback aí para mim, me digam se o áudio está bom, se está todo mundo me ouvindo direitinho, se a imagem está legal, para a gente poder tocar aqui o barco da nossa aula de hoje. Vamos lá. Vou beber aqui um golinho d'água aqui enquanto vocês vão falando. O áudio tá bom, todo mundo me ouvindo direitinho. Beleza, beleza. Maravilha, show de bola, pessoal. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então tá aí, o áudio tá bom, todo mundo me ouvindo direitinho. Maravilha, maravilha. Então beleza, gente. Detalhe importante, né, para você que tá me assistindo aqui e me acompanhando aqui agora aqui pela primeira vez. Gente, para você que está acompanhando aqui essa primeira aula, deixa eu dar uma orientação importante. Isso aqui é uma live de aquecimento. Oswaldo, o que são lives de aquecimento, né? Bom, daqui a pouco vai começar, nos próximos dias, vai começar o nosso curso gratuito de preparação para a prova do Exame de Suficiência. Bom, mas para que a gente não ficasse parado até esperando o dia que o curso gratuito fosse começar, eu bolei aqui essas lives de aquecimento com o objetivo da gente, como o próprio nome já está dizendo, esquentar as turbinas. Eu já te entregar conteúdos introdutórios que vão te deixar aí um passo à frente rumo à tua aprovação. Então, para você que está chegando aqui agora, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode acompanhar todo o programa, todo o cronograma com as lives de aquecimento, para você assistir as lives que já aconteceram, né? E as que ainda vão ter aí pela frente, beleza? Então tá tudo aqui no link na descrição do vídeo.
E recomendo você também fortemente que você faça a sua inscrição de forma gratuita para participar do curso gratuito, né, de preparação para a prova do CFC, porque lá eu vou te ensinar efetivamente como é que você vai conseguir a tua aprovação no exame de suficiência, né? A gente vai fazer um pente fino, né, um raio-x da prova do exame de suficiência para poder te ensinar só o necessário para que você consiga aí a tua tão sonhada aprovação. Então tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode clicar, fazer a sua matrícula de graça, né? Quando você finalizar a sua inscrição, o sistema vai automaticamente te direcionar para o nosso grupo do WhatsApp, e aí por lá, tanto pelo e-mail como pelo grupo do WhatsApp, você vai ter acesso ao cronograma com a realização das aulas, o link das aulas que vão ser ao vivo, as apostilas com material resumido para você poder fixar a matéria, tem um mini simulados, tem um desafio final que a gente vai ter lá no final, com um simulado com as questões que são as mais cotadas para poder cair na prova do CFC, enfim. Então tudo que você precisa em termos de arsenal para conseguir a tua aprovação no exame de suficiência, a gente vai ver aqui ao longo dessas aulas. Então, recomendo que você faça a sua inscrição para que você possa aproveitar e participar de toda essa jornada que a gente vai fazer juntos, sem pagar um centavo sequer, beleza? Maravilha, maravilha. Então, para hoje, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é trabalhar um mini simulado só com questões de DVA. Ao longo aqui nas nossas lives de aquecimento, né, um dos temas que nós tratamos foi DVA, que é um dos assuntos que eu não vou dizer que é o mais cotado, porque tem outros também que são tão quentes quanto ele, mas é um tema que sempre cai na prova do CFC. Quando se trata de demonstração contábil, DRE, DFC e DVA são cartas marcadas, sempre cai na prova. Pode puxar o histórico desde sempre, que você vai ver aí como a DVA é um tema muito explorado na prova. E aí nós tivemos uma aula para poder estudar o conteúdo técnico sobre DVA, e hoje é o dia da gente poder praticar, né? Vamos ver se o seu conhecimento que você aprendeu na nossa aula de estudo de DVA, se está sendo suficiente para você poder acertar aqui essas questões na prova, e também serve de aprender na prática, né? Para você ver efetivamente como é que as questões são cobradas, como é que a banca se posiciona, para que você possa saber exatamente como é que você vai conseguir acertar essas questões na prova. Esse é o meu objetivo com vocês aqui para essa nossa aula de hoje. E, gente, um detalhe importante que eu quero deixar com vocês aqui, que é, vou dizer, crucial, digamos assim, dentro do processo de estudo, é assim, eu quero que você se preocupe nesse momento, principalmente com as questões que você tiver errado, né? Como diria minha mãe, o que você acertar, né, durante a resolução das questões, parabéns, você não fez mais do que sua obrigação. Mas o que vai separar os homens dos meninos e as mulheres das meninas não são as questões que você acertou, são as questões que você errou. Porque aqui é onde está o ouro. Cada questão que você errar é uma oportunidade que você tem de evoluir, de aprender, de corrigir a rota, né, de apertar o parafuso, para caso essa questão caia num próximo simulado ou ela via cair no dia da prova, você está preparado para poder acertar aquela questão. Percebe? Então assim, ó, uma coisa que você tem que guardar aí no teu coração é o seguinte: quando você erra uma questão, normalmente você erra por 3 motivos. Ou você erra porque você não sabia a matéria, ou você erra por pura displicência, ou você erra porque você caiu numa pegadinha. Então, quando você termina de responder o simulado e você vê lá as questões que você errou aqui, né, nessa nossa correção que a gente vai ter aqui agora, anota essas questões que você tiver errado e faça essa pergunta: por que foi que eu errei? Se você errou porque você não sabia a matéria, então trata de estudar com profundidade aquela parte específica do assunto. Se você errou a questão porque você caiu numa pegadinha, aí você vai lá e olhar qual foi a pegadinha que eu errei. Puxa, cara, que é a pegadinha lá da questão dos impostos recuperáveis. O Oswaldo avisou isso na aula passada. Era para ter somado os impostos recuperáveis porque os insumos são pelo valor bruto. Opa, então anota lá para você não errar numa próxima questão. Aí eu errei por displicência. O examinador estava pedindo o valor adicionado bruto e eu saí no piloto automático e calculei o valor adicionado total e distribuí. Então presta atenção para numa próxima questão você ficar mais atento na leitura da questão. Percebe? Então, esse processo de amadurecimento você precisa ter para que você entenda que passar na prova do CFC não é só você sentar a bunda na cadeira e estudar meia dúzia de aula, responder meia dúzia de questão, nem. Não. Tem toda uma tratativa estratégica que você precisa fazer para que você possa evoluir com o passar do tempo. Então, presta atenção em tudo isso que eu estou te ensinando aqui, porque isso faz parte do teu processo de estudo, faz parte do teu processo de evolução,
faz parte do teu processo de aprendizado para que lá na frente a gente possa comemorar juntos a tua aprovação no exame de suficiência, beleza? Então é isso que eu quero para você, para que lá na frente a gente possa comemorar juntos o resultado que você vai ter no CFC, assim como esses nossos alunos aqui conseguiram também, ó. Eu fui aprovado no exame de suficiência. Eu fui aprovada no CFC. Eu passei no CFC estudando menos de 3 meses. Na prova, deve dizer. Tá vendo aí? Rapaz, que beleza. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O massa disso tudo, sabe o que é? Hoje você tá aí do outro lado, assistindo a aula, né, com o objetivo de passar na prova. Mas no próximo semestre você vai estar do lado de cá. Percebe? Você vai estar aqui, ó, sendo apresentado, né, mostrando que você passou na prova do CFC, né? Porque assim que você passar no exame de suficiência, a gente vai marcar uma live para a gente poder conversar juntos lá no Instagram e você contar para mim a sua jornada até o resultado da aprovação no nosso programa Profissão Contábil, onde eu entrevisto alunos e alunas da Turma Ninjas que foram aprovados no exame de suficiência e certamente você vai ser um dos próximos alunos também que vai passar na prova. Legal? Beleza, beleza? Então tá aí, recados dados, vamos para cima, que a gente tem um mini simulado aqui para poder responder. Opa, peraí. Aqui, ó. Pronto, bora lá. Slide na tela, vamos para a nossa primeira questão da nossa aula de hoje. E ela diz assim, ó, questãozinha da banca FGV, e ela fala assim, ó, uma empresa apresenta a seguinte demonstração do resultado do exercício. Então ela deu aqui uma DRE, e ela pergunta, valor adicionado bruto, valor adicionado a distribuir, valor recebido em transferência, ó, remuneração do capital de terceiros, remuneração do capital próprio, enfim. Ela praticamente passou o pente fino na DVA inteira aqui, né? Então vamos analisar aqui parte por parte para a gente poder responder aqui a nossa questão. Bom, a gente começa com a receita, 500 mil. Então traz ela para cá, ó. Beleza. Segundo, custo da mercadoria vendida. Esse valor de 200 mil, eu vou trazer ele para cá, para a parte dos insumos, ó. Oswaldo, e vai ter imposto recuperável aqui? Nesse caso não, porque a questão não falou nada sobre impostos recuperáveis, ó. Se ela tivesse colocado um campo de observação, né? Mas ela não colocou. Então, repita esse valor para lá. Aí vem para cá, ó, salário. Opa, tem depreciação aqui também, né? Depreciação entra nas retenções, ó, 50 mil, vai vir bem para cá, ó. Depreciação, amortização e exaustão. Salário, tá vendo que ele falou de funcionários próprios, ó? Porque se fosse funcionário terceirizado, ele iria entrar aqui, ó, no item 2 também, né? Que seria energia elétrica, serviço de terceiros, né? Que seria a parte dos funcionários terceirizados. Mas ele está falando que é funcionário próprio. Então ele vem bem para cá, para dentro do pessoal, ó. Beleza. Aí vem para cá a venda do carro, 20 mil reais. Vendi um item do meu imobilizado. Aqui os 20 mil reais da venda do carro. Beleza. Aqui eu tenho uma despesa financeira, 40 mil, os 40 mil reais da despesa financeira, eles vão vir bem para cá, ó, juros, ó, remuneração do capital de terceiros. Aqui. Aí volta. Aí vem aqui a parte dos impostos, né? Ó. Os impostos também ficam desse lado de cá, ó. Impostos, taxas e contribuições aqui, ó. Pronto. Beleza. E aí, por fim, o lucro que a empresa teve, né? 112.200, ele vai vir bem para cá, ó, na remuneração do capital próprio, né? Que são o lucro retido do período, ó, 112.200. Pronto. Então, fizemos aqui todas as alocações. Beleza. Então, como é que eu começo aqui a DVA? Se a gente vir aqui no primeiro item, está falando do valor adicionado bruto, ó. O valor adicionado bruto é eu pegar a receita menos os insumos, ó. É o valor adicionado bruto. Então, a receita de 500 menos 20 menos 200, eu chego aqui em 320. Ó. Esse 320 seria a nossa alternativa do item A. 320. Ele está dizendo que é 270. Ó. Então, o item A está fora. Ele está falando que o valor adicionado a distribuir é 230. Ele está falando que o valor adicionado recebido em transferência é 200. Tá, eu vou logo para o valor adicionado recebido em transferência, porque ele está logo abaixo do valor adicionado bruto. Porque quando eu pego o valor adicionado bruto e eu tiro as retenções, que é a depreciação, a amortização e a exaustão, eu acho o valor adicionado líquido.
que no caso seria 270. Mas ele não quer o valor adicionado líquido, ele quer o valor adicionado recebido em transferência. Só que o valor adicionado recebido em transferência é o resultado da equivalência patrimonial e a receita financeira. E não tem nada tratando sobre isso na questão. Tá? Então é zero. E a questão está dizendo que é 20 mil. Ó. Tá errado. Beleza. Show de bola. Remuneração do capital de terceiros é 37% do valor adicionado a distribuir. Bom, então tenho que calcular primeiro o valor adicionado total a distribuir. Né? Bom, 270 é meu valor adicionado líquido. Como eu não tenho nada de valor adicionado recebido em transferência, então 270 menos 0 dá 270. Então 270 é meu valor adicionado total a distribuir, que inclusive tem uma alternativa para isso, né? Ó. Ah, mas ele colocou aqui em valor, né? Em valor não, em percentual. Então a gente vai ter que calcular o valor adicionado recebido em transferência, que está errado, remuneração do capital de terceiros e remuneração do capital próprio. Ele está dizendo que é um percentual do valor adicionado a distribuir. Então a gente vai ter que calcular o capital de terceiros e o capital próprio. Aqui, ó. O capital de terceiros só tem uns 40 mil e o capital próprio só tem uns 112 mil reais aqui, ó. Beleza. Então eu vou pegar os 40 e vou dividir por 270 e vou pegar os 112 e 200 e dividir por 270. Ó. Que aí eu tenho os percentuais, ó, de 14,81 e de 41,56. Aqui ele está dizendo que o capital de terceiros é 37%. O capital de terceiros é 14%. Ó. Então aqui está errado. Ele está dizendo que o capital próprio é 41%. Beleza, 41%. Então nossa primeira questão aqui, gabarito, item E de Eva. Muito bem, beleza. Gente, lembrando que na nossa prova nós temos 4 alternativas, né? Aqui, como é uma questão de prova de concurso público, tem 5, mas é só para a gente poder ficar claro para vocês, tá? Aí você vai me perguntar assim, ó, Oswaldo, eu estou vendo que nessa questão aqui, eu tenho que saber a estrutura de DVA para poder responder a questão? Tem. Gente, se você chegar na prova e não souber a estrutura de DVA, esquece, você não vai acertar a questão. Balanço patrimonial, DRE, DFC e DVA, né? Balanço patrimonial que é uma questão de classificação de contas, tem que saber estrutura de demonstração. Uma questão de DRE, você tem que saber a estrutura também. Uma questão de DVA e fluxo de caixa, você tem que saber a estrutura. Essas 4 demonstrações contábeis aqui não tem para onde você fugir. Minha recomendação, imprima um modelo de demonstração contábil, pregue na parede do teu quarto e olha para ela todo dia, porque não tem escapatória. Para você acertar uma questão de DVA, a menos que caia uma questão teórica. Mas se cai uma questão de cálculo, como normalmente cai, se você não souber a parte de estrutura, você não vai conseguir acertar a questão. Mas, porém, todavia, entretanto, não é o momento de se desesperar. Por quê? Porque você ainda tem tempo até a prova. Então, dá para você pegar um modelozinho desse aqui de DVA, não é uma estrutura robusta, gigante, a ponto de você não conseguir memorizar até a prova. Dá para você conseguir fazer isso tranquilamente até a prova. Nós temos tempo para isso. Beleza? Maravilha. Então tá aí, primeira questão foi para conta, gabarito, item E de Eva. Vamos para a nossa segunda questão. Olha aí, ó. Cargo para auditor da Receita Estadual. Uma das mudanças introduzidas na legislação societária no Brasil foi a implementação da DVA, a demonstração do valor adicionado. Com relação à DVA, o que é correto afirmar? Ó? Ela é uma demonstração contábil obrigatória para a companhia aberta? Perfeita. Ela seria facultativa se fosse para SA de capital fechado, né? Fechado. Para SA de capital fechado, ele é facultativo. É facultativo para SA de capital aberto? Não, né? Ela é facultativa para SA de capital fechado. É obrigatória para companhias fechadas? Não. E é obrigatória para companhias com patrimônio líquido superior a 300 ou 240 mil? Está errado. Gente, cuidado para não confundir o fluxo de caixa com a DVA. Preste atenção e olha o que eu vou dizer aqui agora. No fluxo de caixa, vamos anotar que é melhor, né? No fluxo de caixa, na DFC, ela vai ser facultativa se ela tiver um PL que seja menor do que 2 milhões. Aí ela é facultativa. Se for uma SA de capital fechado. SA de capital fechado com PL menor do que 2 milhões é facultativo. Ou seja, se eu sou um SA de capital fechado com PL maior do que 2 milhões,
Obrigatório. Se eu sou um SA de capital aberto, independente do valor do PL, obrigatório. Então, essa questão da obrigatoriedade vinculando com o PL é só para o fluxo de caixa, não tem nada a ver com a DVA. DVA ou é aberto ou é fechado. Fechado, facultativo. Aberto, obrigatório. Beleza? Maravilha. Vamos para a questão de número 3 aqui, ó. A CIA Dado apresentava o seguinte dado patrimonial em 31/12/2016. Ele deu aqui os dados e a questão pergunta: sobre a divisão do valor adicionado a distribuir, ó, a distribuir em 31/12/2017, assinale a afirmativa correta. Muito bem. Então vamos aqui, ó. Então vamos aqui. Em 1º de janeiro, a empresa aplicou 30 mil em uma aplicação financeira de longo prazo que lhe rendeu 2% ao ano. Então vamos lá. 2% ao ano, 2% ao ano de 30 mil daria 600, né? Então 600 seria aqui, ó, uma receita financeira. Ele quer o valor adicional total a distribuir. Aqui, ó, a distribuir. Beleza. Então, se a gente vir aqui na DVA, ó, tá aqui ela, ó, a nossa receita financeira, certo? Muito bem. Beleza. Ó, item 5 aqui, com item 5 aqui, ó. Tô deixando bem mastigadinho para vocês aqui, ó. Eu sei que isso aqui é um conteúdo meio complexo. Mas vamos lá. A empresa vendeu um terreno por 70 mil. Bom, se eu estou vendendo um terreno de 70, eu tenho que saber por quanto foi que ele custou, ó. E aqui tá, no balanço patrimonial está dizendo que eu tenho um terreno que vale 80. Ou seja, eu tenho um terreno de 70 que me custou 80, eu tive um resultado negativo de 10 mil. Ó. Muito bem. Então, esse 10 mil vai entrar aqui, ó, em outras receitas, né, a questão da venda do terreno. E aí eu vou colocar aqui só os 10 mil negativo, né, ó. Tá entre parênteses aqui, né, porque ele é negativo, que é 70 menos 80. Muito bem, beleza. Então, aqui já foi e aqui já foi. A empresa vendeu receita de serviço no valor de 300 mil para recebimento em 2018. E a empresa considera uma perda estimada com crédito de liquidação duvidosa na ordem de 3%. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho 300 mil, tenho uma estimativa de que eu vou perder 3%, então 9 mil vai embora. Né? Muito bem. 9 mil. Beleza. Então, aqui ó, eu tenho a minha receita de 300 mil. Beleza? Ok. E aqui, ó, a minha provisão para perda de liquidação duvidosa, que agora o termo correto é a perda estimada com crédito de liquidação duvidosa, né? Não tem mais esse termo provisão na frente. Aqui os 9 mil reais. Ó. Beleza. Ok. Sigamos aqui o barco. A empresa reconheceu e pagou despesa de aluguel no valor de 12 mil reais. Beleza. O aluguel a gente sabe que ele não é serviço de terceiros. Então, cuidado para você não querer colocar ele aqui, ó. Ele não é serviço de terceiro. Tem uma conta específica para ele aqui, ó, de aluguel no capital de terceiros, ó. 12 mil reais. Muito bem. A empresa reconheceu e pagou despesa com salário de 30 mil reais, sendo 20 mil de empregados e 10 mil de terceirizados, ó. Terceirizados aqui, pessoal, ó. Olha aqui a maldade. Tem pegadinha aqui, Oswaldo? Tem. Pegadinha. Oswaldo, qual é a pegadinha que tem aqui, ó? 30 mil. Eu posso pegar esses 30 mil e colocar aqui, ó, na parte de remuneração da renda direta, ó, 30 mil? Não. Perceba que eu coloquei 20 aqui, ó. Por que 20 aqui, Oswaldo? Porque 20 é o pessoal que é CLT, que são os funcionários da própria empresa, que é a remuneração própria, ó, aqui, ó. Empregados próprios, ó. E 10 mil são terceirizados. Então, esses 10 mil que são terceirizados, ele vai entrar aqui, ó, como serviço de terceiros, ó. 10 mil reais. Ó. Essa aqui é a pegadinha clássica que o examinador gosta de cobrar na prova quando o tema é DVA. Anota aí para você não errar essa questão. Muito bem. Feito isso, aí eu volto para cá. A empresa reconheceu e pagou imposto de renda de 34%. Aí aqui é onde está o BO. Oswaldo, por que tem um BO aqui? Porque se eu estou pagando 34%, é 34% do lucro. Mas qual é o lucro que a empresa teve?
Ó, a empresa reconheceu e pagou o dividendo de 25%. Dividendo de 25% também é sobre o lucro. Mas qual é o lucro? Eu não sei. Então perceba que a gente vai ter que voltar agora e reestruturar isso dentro da DRE. Porque a DRE vai me dizer quanto foi o lucro da empresa. Então a gente vai colocar os 300 mil que a empresa teve de lucro, não teve nada de dedução de imposto, também não falou nada sobre CMV. Ali deu aqui, ó, o aluguel, deu o salário e deu a PCLD, né? Então a gente bota aqui os respectivos valores e a PCLD também, né? Aqui, ó, que seria a parte do salário, né? Na DRE o salário você vai colocar tudo junto, né? Porque tudo é despesa. Vai tudo entrar dentro de despesa da operação da empresa, né? Tudo é despesa operacional. É claro que vão estar em contas respectivas, né? Que aqui é folha de pagamento, aqui é prestador de serviço. Mas faz parte do grupo de despesa. Beleza? Show de bola. Aí a questão teve lá os R$600 de receita, teve a questão da perda na venda do terreno, que dá aqui os R$10 mil, e a gente chega aqui num resultado de 239.600. A questão está falando para a gente que houve um pagamento do imposto de renda de 34% aqui, ó. Então, 34%, se a gente fizer aqui a conta, ó, em cima do lucro, dá quanto? Dá 81.464. Então, a gente bota ele para cá, ó. Então, esses 81.484, ele vai vir bem para cá, ó. Tá aqui ele, ó. E seguindo aqui o jogo, o dividendo que a questão falou para a gente que seria de 25% aqui, ó. 25%. Ó, se eu pego o valor do meu resultado, eu tiro o imposto de renda, eu fico com um lucro líquido de 158, que vezes 25% dá 39.534. Vamos já encerrar aqui essa questão aqui agora para vocês entenderem aqui o jogo, ó. 39.534. Lá na parte aqui, ó, dividendo. 39 mil. E aí que é o saldo do lucro, né? Porque se eu pegar aqui, ó, o meu dividendo e eu pegar meu lucro, né, e tirar o dividendo, né, eu ainda tenho um saldo de lucro de 118.602, que é esse valorzinho que eu coloquei aqui, ó. Pronto. Beleza. Agora a gente pode olhar aqui para as alternativas e ver, ó. Os financiadores receberam 12 mil reais, entenda como financiadores como sendo o capital de terceiros aqui, ó. Não foi 12.600, ó, foi 12 mil. Ó. Então aqui está errado. Os sócios receberam 47? Não, os sócios receberam 39, ó. Então aqui também está errado. O governo recebeu 81, tá certo. 81.464, tá aqui, o item C, ó. E por fim, o governo recebeu 92? Não, que a gente acabou de ver que foi 81. Os sócios receberam 165? Não, os sócios receberam 39. Está errado aqui também. Ó. Pronto. Então tá aí, questão de número 3, né, no caso. Nossa questão de número 3, gabarito item C de casa. Gente, vocês estão vendo aí? Eu acho que está muito claro para vocês aqui agora, deu para perceber que não dá para fazer uma questão de DVA sem saber a estrutura, não dá. Então, estou deixando claro para vocês a partir de agora, né? Na verdade, na aula passada eu também falei isso, mas eu acho que agora ficou mais claro. Porque o examinador pede partes da DVA que você precisa montar. E se você não souber a estrutura, já era. Percebe? Ah, Oswaldo, mas é difícil fazer memorizar a estrutura de uma demonstração contábil. Gente, eu sei, eu não estou dizendo que é fácil, não. Eu sei que é difícil. Por isso que eu estou dizendo para vocês, para que vocês peguem, imprimam a estrutura de DVA. Na aula de DVA que eu dei aqui, eu deixei um modelo lá na DVA para você. Você pode imprimir aquele modelo, pregar na parede do teu quarto, bota no vidro do seu banheiro, enfim, bote num canto que você possa bater o olho e ver todo dia, lá no armário do seu quarto, no guarda-roupa, não sei. Mas bota num canto que seja visível para você e veja todo dia. Só não faça como uma aluna nossa que disse, Oswaldo, eu vou colocar no volante do carro. Eu digo, não, no volante não bote não. Porque no carro você tem que olhar para frente, né? E não para o volante do carro, né? Aí você vai acabar batendo no carro, é pior. Então, só não me bote no volante do carro, tá? Mas em qualquer outro canto tá tudo bem. Gente,
Vejam com detalhe isso, pelo amor de Deus, olhem lá a estrutura da DVA, gente, cai DVA na prova, é uma questão boa para cair, eu tô dizendo que cai, tô dizendo que é importante você ver a estrutura de DVA, tô falando isso com antecedência, a prova ainda tem um bom tempo para poder acontecer, então até lá dá tempo você conseguir memorizar. Gente, uma coisa que eu sempre bato na tecla, né, e que eu sempre alerto lá para vocês é o seguinte, gente, presta atenção na questão do processo de evolução. Você não vai ficar bom do dia para a noite. Você vai evoluindo com o passar do tempo. O problema é que nós de uma forma geral, somos ansiosos de plantão e a gente quer assim, né, ficar bom do dia para a noite, você quer, né, e as coisas não acontecem desse jeito. Tudo é um processo gradativo. Então, assim, o que eu quero que você saiba, que você pense, é tipo assim, ó, tô entrando na aula. Quando eu sair dessa aula, eu tô sabendo um pouquinho mais do que quando eu entrei. Se você tiver evoluído um pouquinho, para mim eu já me dou por satisfeito, porque é sinal de que você está no caminho certo. Então coloca aqui para mim no chat, né? Ao longo dessas lives de aquecimento que nós já fizemos até aqui, você, como é que se diz? Você sente que está evoluindo? Está valendo a pena você estar aqui? Né? E das lives de aquecimento que a gente já fez? Não, calma, né? Vamos uma pergunta por vez, né? Coloca aqui para mim no chat. Você sente que está evoluindo? Coloca aí para mim para eu poder ver. Vamos lá. Aguinha bem geladinha. Ó, beleza, maravilha, todo mundo evoluindo, todo mundo aprendendo. Show de bola, gente. Esse é o objetivo. É esse o objetivo, né? Que vocês possam efetivamente, né, conseguir sentir essa evolução, que ela acontece de forma gradativa, né? É um pouquinho cada dia. Né? Você não vai ficar bom do dia para a noite. Aí é onde está o grande detalhe da história, tá? Então, e outra coisa importante, né? Lembra que na próxima semana a gente vai começar as nossas aulas do nosso curso gratuito de preparação para o CFC. Então, se por acaso você caiu de paraquedas aqui, está assistindo essa live pela primeira vez, né, e você perdeu as lives anteriores de aquecimento, aproveitem o final de semana, né? Você tem a sexta, sábado, domingo, né, para você poder aproveitar aí o final de semana e colocar os estudos em dia, né? E aí você vai poder aprender. Vixe, mas é muita coisa que tem para poder ver. Gente, como as aulas são bem diretas ao ponto, as aulas são bem objetivas. Então não tem aula longa de 1h30, 2 horas, 3 horas. Não, são aulas ali que tem 40, 50 minutos. Então é um tempo bem razoável para você poder estudar rapidinho e aprender aquele conteúdo que cai na prova. Legal? Beleza? Então fica aí o aviso para que você possa aproveitar o final de semana, colocar os estudos em dia e fazer a coisa acontecer. E se você ainda não está inscrito para poder participar desse meu curso gratuito de preparação para a prova do exame de suficiência, que vai começar na próxima semana, tem um link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, faz a tua matrícula, se inscreve lá, não precisa colocar dado de cartão de crédito, nada disso, o curso é gratuito, você vai colocar lá seu nome, e-mail e telefone. Finalizada a sua inscrição, o sistema vai automaticamente te direcionar para o nosso grupo do WhatsApp, é só aguardar, não precisa fazer nada, e aí espera, porque por lá eu vou mandar todas as instruções iniciais, e aí você vai ver lá o cronograma com a realização das aulas, as apostilas para você poder baixar, com o material todo resumido. Você vai ver também, como é que se diz, meu Deus? Você vai ver lá os mini simulados, o simulado do desafio final, enfim, todo o material que a gente vai trabalhar durante cada aula, você vai ter acesso a esse conteúdo. Então, é só você seguir o fluxo. Basicamente isso. Beleza? Maravilha? Então pronto, vamos afiar o machado aí para você poder, ó, carimbar o teu nome na lista de aprovados, virar essa página logo na sua vida, para que você possa alavancar a sua carreira profissional, se tornar um grande profissional na carreira contábil, ter orgulho da sua jornada, né? E para que você possa trazer um futuro melhor para você e para a sua família. Beleza? Maravilha, show de bola. Dito tudo isso, nós respondemos aqui a questão de número 3, vamos para a nossa questão de número 4. E ela diz assim, ó, em 31/12/2023, uma sociedade empresária que trabalhava como perícia contábil apresentou os seguintes saldos. Ele deu aqui os saldos e ele pergunta, assinale a opção que indica o montante contabilizado do valor adicionado recebido em transferência na demonstração do valor adicionado da sociedade empresária em 2023. Beleza. Gente, detalhe importante que a gente tem que olhar nas questões é o que o examinador está pedindo para que a gente possa ganhar tempo.
Ele só quer o valor adicionado recebido em transferência, ou seja, ele quer o resultado da equivalência patrimonial e a receita financeira. Acabou. Precisa a gente calcular esse troço aqui todinho? Não. Eu só quero ver o que eu tenho aqui que seja de receita financeira e equivalência patrimonial. Ele quer só esse grupo aqui, ó. Aqui eu vou colocar esses outros dados só a título de conhecimento para vocês, tá? Mas não precisa. Então vamos logo responder a questão. Receita de vendas, receita de aluguel, receita de juros. Opa, receita de juros, ó, 50 mil. 50 mil, tá aqui ele, ó. Beleza. Aí vem aqui, ó, receita de dividendos relativos ao custo, 36 mil. Vamos colocar o 36 mil bem aqui. Esse cara aqui vai entrar. Receita na venda de computadores é imobilizado, não entra nessa parte de cima. Custo da mercadoria vendida também não. Ó, despesa de equivalência patrimonial aqui, ó, 25 mil reais, ó. Vai entrar aqui, ó. Perceba que ela está entrando negativo, né? Porque ficou com o sinal negativo. Despesa de juros não. Custo de computadores vendidos também não. Salário também não. E despesa com pessoal terceirizado também não. Esqueci de alguém aqui? Ah, gente, aqui, ó. Esse aqui eu... Não, venda não entra. Aqui, ó, receita de aluguel de imóvel de terceiros, ó. Aqui, ó, é uma receita de aluguel de imóveis a terceiros, ó. O aluguel de imóveis a terceiros também vai entrar, ó. Ele entra bem aqui também, ó, em outras receitas, ó. Mais 100 mil, ó. Pronto. Beleza. Então aqui eu tenho menos 25, mais 50, 36 mais 100 mil dá 136, ó. Então nós temos aqui um valor de 161 mil reais. 161 mil reais, a resposta aqui no item B, tá vendo, ó? E esses outros itens aqui, ó, não vai servir para nada para essa questão, não, porque ele está pedindo aqui o valor adicionado recebido em transferência, tá vendo? Então, gente, aqui é o detalhe que a gente precisa prestar atenção para que você não erre uma questão por bobagem. E também para que você não gaste mais tempo do que o necessário para poder responder a questão, visto que isso aqui é uma coisa que não precisa. Mas, Oswaldo, como a gente está aqui para poder aprender, bora responder o resto aqui, só para poder deixar a estrutura pronta? Bora! Mas a gente vai fazer só a título de conhecimento, porque, afinal de contas, nessa questão, o examinador cobrou valor adicionado recebido em transferência. Mas ele podia ter pedido o valor adicionado bruto, ele podia ter pedido as retenções, ele podia ter pedido o valor adicionado total de distribuir, beleza? Então, vem para cá, ó. Aqui ele está falando da receita de vendas, ó, 800 mil. Ele vem bem para cá, ó. Os 100 mil do terreno, do imóvel, a gente já colocou. A receita de juros também. Dividendos também. Ó, receita com a venda de computadores, ó, item de imobilizado. E se eu tenho aqui a receita de uma venda, eu tenho que ter o custo também. Ó, custo do computador que foi vendido, ó. Então ele foi comprado por 20 e foi vendido por 20 e foi comprado por 12. Então eu tenho 8 mil, né? 8 mil. A gente vai colocar aqui, ó, 20 menos 12, ó. Que daria exatamente os 8 mil reais aqui, ó. Certo? Segue o jogo. Custo da mercadoria é 300 mil. Tá aqui ele, ó. Aqui a gente já colocou. Despesa com juros, 30 mil, ó. Aqui o 30 mil, ele vai lá para a parte do valor adicionado recebido, da distribuição do valor adicionado, né? Se a gente voltar bem aqui, ó, os juros, ó, ele ficaria aqui, ó, na remuneração do capital de terceiros, que seria a parte do item 8 da DVA. A gente aqui ficaria no item 8. Item 8. Eita, letra feia, né? Computador a gente já colocou. Ó, despesa com salário dos empregados, 32 mil. E pessoal do terceirizado, ó, 15 mil. Ó.
Esse que é terceirizado é serviço de terceiros, ó. Ele vem bem para cá, ó. Serviço de terceiros, ó. E os outros R$32.000, ele também está lá no item 8. No item 8 da DVA. No item 8 da DVA. Ó. E ficaria aqui, ó, remuneração direta. Beleza? Show de bola. Maravilha. Então pronto. Então aqui fechou. Aqui fechou. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Só a título de conhecimento, tá? 808 mais 8, então eu tenho 808. Se eu pego aqui os insumos, que seria o 300 mais 15, eu tenho 315. Então 808 menos 315, meu valor adicionado bruto seria 493. Beleza. 493, a questão não me deu nada de depreciação, amortização e exaustão, então é zero. Então meu valor adicionado líquido seria o mesmo. O meu valor adicionado recebido em transferência a gente já calculou, que é 161. Então 493 mais 161 daria quanto? 654, que seria o valor do meu valor adicionado total a distribuir. Oswaldo, precisava ter feito esse cálculo todo aqui? Não. Eu só estou fazendo com o objetivo de mostrar para você, né, as outras possibilidades de questão que o examinador poderia cobrar. Mas a gente já respondeu a questão, já matamos a charada lá naquela parte que ele pediu o valor adicional total a distribuir. Isso aqui foi só a título de conhecimento. Beleza? Então tá aí, questão de número 4, gabarito, item B de bola. Beleza, pessoal? Então vamos lá, entrar aqui na nossa questão de número 5, e ela diz assim, ó. Uma empresa comercial adquiriu mercadoria por R$1 milhão e revendeu por R$1.500.000, sem quaisquer outras despesas. Tanto na empresa tanto na entrada quanto na saída, houve incidência de ICMS, PIS e COFINS não cumulativos de 20%. Considerando somente as informações apresentadas, o que a gente pode concluir aqui, ó? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui essa continha? Bom, a questão está dizendo que teve 20%. Então, se eu pegar aqui, ó, na minha compra, 1 milhão, 20%, dá 200 mil. Na venda, 1.500.000. 20% dá 300 mil. Beleza. Então, aqui no saldo da história, eu tenho aqui impostos. Eu tenho impostos a recuperar no valor de 200. E eu tenho impostos a recolher no valor de 300. Então, significa dizer que eu tenho um saldo a pagar de 100 mil, que seria um imposto a recolher, um imposto a pagar no valor de 100 mil, beleza? Muito bom. Então aqui está dizendo assim, ó, a empresa deverá recolher efetivamente 300 mil? Não, porque ela vai pagar pela diferença, né? Então está errado aqui, ó, não é nem questão de DVA, né? É questão de parte tributária mesmo. Item B. Ao divulgar na demonstração do valor adicionado, demonstrará a genuína carga tributária sobre o valor adicionado. Beleza, que no caso seria 100 mil reais. Ó. Beleza? O item B tá correto. Vamos para o item C. Deverá contabilizar 1 milhão em estoque e em contrapartida um passivo de 800 mil reais de fornecedor? Não, né, pessoal? Já que eu tenho um imposto recuperável, no caso aqui no valor de 200 mil, o meu estoque vai ser de quanto? 1 milhão que eu comprei, menos os 200 mil que eu tenho de imposto recuperável. Afinal de contas, no meu estoque, ele entra líquido do valor de impostos a recuperar, né? Então, tá aqui, ó, entra por 800 mil, porque eu vou ter um imposto a recuperar de 200, beleza? Ambos débito, né? E um crédito lá em fornecedores no valor de 1 milhão, que é o valor efetivo que eu vou pagar para ele, né? Beleza. Item D. Ao divulgar a demonstração do resultado do exercício, demonstrará uma genuína tributação correspondente da efetiva realidade financeira. Mas aqui o cara formou Baigon com Quick, né? Demonstrará a genuína tributação correspondente à efetiva realidade financeira. Por que ele está falando o que aqui?
Ele não está falando nada com o pé na calça, né? Assim, não tem nada com coisa nenhuma aqui. Né? Tá tudo errado. Item E. Apresentará um valor adicionado. Um valor adicionado de 400 mil? Valor adicionado o quê? Valor adicionado bruto? Valor adicionado líquido? Bom, se eu pegar aqui, como a gente está falando de DVA, né? É uma questão que está nos abordando aqui. É o item E, apresentará um valor adicionado de 400 mil, só isso. Bom, quando eu estou falando de valor adicionado, estou tratando de DVA. DVA. E a gente sabe que na DVA é pelo valor bruto. Então eu vou pegar 1.500.000 e vou tirar 1 milhão, né, sempre pelo valor bruto, né? A gente tem que lembrar que a DVA é sempre pelo valor bruto. 1.500.000 menos 1 milhão dá quanto? 500 mil. O meu valor adicionado bruto seria de 500 mil e não de 400 mil, como a questão aqui colocou. Está errado também. Então, nossa resposta certa estaria aqui no item B de bola. Beleza? Legal, 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 legal. Gente, então tá aí. Fechamos a conta com as nossas questões do nosso mini simulado, só com questões de DVA. Gente, você pode ver aqui, né, com esse emaranhado de questões que nós respondemos, com a variedade de conteúdos que nós abordamos, que a gente fechou o cerco quando o assunto é DVA. Então, caiu uma questão de DVA, está dentro desse cenário do que nós estudamos aqui. Não vai fugir disso. Então, aqui está todo o material mastigado, bonitinho, para você poder acertar essa questão na prova. Te dei uma aula de conteúdo técnico sobre DVA, então tivemos uma live de aquecimento sobre isso, te dizendo exatamente o que cai na prova, e aqui agora bateria de questões para a gente poder testar o nosso conhecimento. Então, tá tudo amarrado, tudo bonitinho, afiado o machado para você poder se garantir na prova. Qual é a tua missão agora? A tua missão é tentar responder esse material de novo. Aproveita aí o final de semana para poder rever todas as lives de aquecimento. Assiste tudo de novo. Sério. Oswaldo, quer que eu assista tudo de novo? Quero. Para que você possa fazer uma revisão desse conteúdo, para que na próxima semana, quando a gente entrar nas nossas aulas refletivas do curso, né, no nosso curso gratuito, você está muito mais bem preparado, você está afiado. Como eu sempre digo, né, para você estar um passo à frente rumo à tua aprovação. Porque são conteúdos importantes, matérias que vão te ajudar a passar na prova, para você poder acertar a questão e conseguir a tua aprovação lá no CFC, beleza? Então, mais uma vez eu faço convite, se você não se inscreveu ainda para participar do nosso curso gratuito, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, clica, faz a sua inscrição, aproveita que é de graça, quando você finalizar a sua inscrição, o sistema vai automaticamente te direcionar para o nosso grupo do WhatsApp, para que lá você possa receber todos os comunicados, o link de realização das aulas ao vivo, o cronograma com as aulas, as apostilas para você poder baixar, os mini simulados para a gente poder fazer, né, o desafio final que a gente vai ter lá com um simulado com 50 questões, enfim, né, todo o nosso material, né, com as questões, com o conteúdo que eu entendo que seja o mais relevante para poder te ajudar e conseguir passar na prova do CFC. Então, consuma o máximo que você puder, faça de conta que é como se isso aqui fosse o seu prato predileto, né, então consuma sem moderação, digamos assim, né? Aproveita da melhor forma possível para que lá na frente a gente possa comemorar a sua aprovação, né? É uma plantinha que a gente está regando agora para que a gente possa colher o fruto lá na frente, né? E assim, né? É um passo de cada vez, um dia de cada vez, né? É a constância, um pouquinho cada dia, né? Como eu sempre falo para você, você não vai ficar bom do dia para a noite, é um processo de evolução contínua. O importante que eu quero que você sempre reflita é assim, ó, eu estou saindo dessa aula sabendo um pouquinho mais do que quando eu aprendi, você sente que está evoluindo? Se você sente que está evoluindo, então você está no caminho certo para que você consiga a sua aprovação. É isso que eu espero para você, que você passe no CFC, coloque seu nome na lista de aprovados, para que a gente possa comemorar lá na frente, beleza? Então por aqui eu encerro, um grande abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e a gente se vê durante as próximas aulas. Até lá! Eu também tenho um bebê de 1 ano e meio, então, assim, pra mim é bem corrida. Eu saio de casa às 7, chego às 6, quando eu chego ele quer a mamãe, e é aquela correria, daí tem que cuidar dele, né, dar janta e tal. E pesquisando, vendo vídeos no YouTube e tudo mais, eu me identifiquei muito com a metodologia quando eu assisti a sua aula. Então, assim, pra mim foi o principal, assim, a metodologia, a dinâmica,
Então eu já falei, não, que se eu entrar no curso realmente vai dar certo, vai ser de primeira. Eu passei na prova do CFC estudando em menos de 3 meses. Eu agradeço muito a você e a sua equipe. Se não fosse pelo curso, com certeza eu não teria conseguido a aprovação logo de cara. A gente se dedica, com certeza, mas toda a instrução, todo o conhecimento que é passado é muito válido. Eu falei que se eu puder indicar para todo mundo, eu vou indicar, porque foi muito bom para mim. Foi graças ao curso que eu consegui ser aprovada, porque só pelo que a gente tem da faculdade, realmente é bem complicado de passar.